Eu gosto muito de histórias, parábolas, contos, né? E tem uma parábola que por muito tempo eu tive muita raiva. Ela movia algo em mim que eu não conseguia entender exatamente. É a parábola do filho pródigo, né? Para mim é o pródigo e o bonzinho. Toda vez que eu ouvia essa história, a explicação vinha de uma forma que era como se a pessoa pudesse fazer tudo de errado, tudo que desse na telha, e aí bastava ela se arrepender que tudo se resolveria, né? Era isso que eu entendia no final de cada explicação. E foram várias vezes essa mesma parábola e a explicação vinha basicamente da mesma forma. É, não importa o que você fez de errado, desde que você se arrependa, tudo dará certo. E eu ficava indignada, porque assim, e aquele lá, o bonzinho, né? Aquele que ficava lá do lado do pai, como assim? E eu não entendia. Até que eu me dei ao direito de a, ler essa parábola várias vezes. E aí eu pude refletir a minha maneira e pude ter o meu entendimento, que é o seguinte: o filho pródigo está lá e resolve que ele quer viver a vida dele do jeito que ele acredita, e ele sabe que ele tem direito àquela herança, então ele vai lá e reclama a herança dele. E o pai dá a parte dele, a parte que lhe cabe. Ok, ele pega essa herança, ele vai embora, ele vive tudo o que ele quer, ele gasta do jeito que ele quer, com luxúria, com irresponsabilidade, ele curte, ele vive com os amigos, ele curte com os amigos, ele faz tudo o que dá na telha. Aí, essa cidade onde ele está tem uma grande recessão e o dinheiro que ele tinha se acaba. Afinal de contas, né? Se ficar só saindo, acaba mesmo. E aí, ele se olha e todas as portas se fecham. Aqueles amigos que estavam do lado dele enquanto ele tinha dinheiro sumiram. Enquanto ele podia pagar as farras, tinha gente. Acabou, sumiram. E aí ele sentiu fome. E aí ele ficou mal. E ele resolveu ir trabalhar. Ele vai trabalhar numa fazenda. E aí ele pensa, eu vou trabalhar na fazenda, porque afinal de contas, eu tratando dos animais, eu terei o que comer, né? E foi. E foi ser tratador de porcos numa fazenda. Só que, ao contrário do que ele pensava, nessa fazenda os tratadores eram mais maltratados do que os próprios animais. E aí ele recalcula a rota, sabe? Ele tá ali vivendo aquela vida, ele pensa, poxa, por que eu tô aqui se o meu pai tem funcionários, tem trabalho lá? Trabalhar por trabalhar, eu posso ir trabalhar com meu pai. Pelo menos lá eu terei comida, porque lá meu pai trata bem seus funcionários, né? Seus funcionários têm alimento. Então, ele olha para si mesmo. Ele trabalha o orgulho dele, ele trabalha o que é importante para ele trabalha a humildade dele, né? Quando ele quis pegar a herança dele e sair, ele entendeu que aquilo era importante, então ele olhou para ele e ele se posicionou, chegou no pai dele e pediu. E foi viver a vida dele. Aí
ele viveu, teve as consequências. Ele aceitou as consequências, ele assumiu as consequências e foi ver como ele podia viver dentro daquela circunstância. De novo, ele teve a oportunidade de olhar para ele, olhar para o que era importante para ele e recalcular a rota, se reposicionar, se reorganizar. E aí ele resolve voltar para a casa do pai, mas não como o filho reclamando o seu direito de filho. Não, ele resolve voltar para a casa do pai como um funcionário. E ele não avisa ninguém, ele não fala nada, ele simplesmente se arruma para chegar lá e pedir um trabalho. Só que quando ele está chegando lá, um funcionário reconhece e avisa para o pai. E o pai fica feliz da vida em receber o filho e age dando uma grande festa para esse filho. E um outro funcionário vai e conta para o outro filho, que sempre esteve lá, que não saiu de perto do pai, que o seu irmão, que havia ido embora com a herança, voltou e estava sendo recebido com uma grande festa. Esse filho, então, o bonzinho, chega no pai e fala: como assim? Como que você vai fazer uma festa para ele se eu tô aqui sempre, você nunca fez nada para mim? E aí o pai vira e fala: mas filho, tudo que é meu é seu. Você nunca fez nenhuma festa porque você não quis. E aí vai, caramba, né? Como assim? Que esse é, como que esse pai não faz nada para o filho e tal? Mas olha só o que o pai falou: tudo que é meu é seu. Você não fez uma festa para você, você não faz as coisas porque você não quis. E aí, assim, esse filho era bonzinho mesmo? Porque assim, quando você é bom porque você é bom, é uma coisa. Quando você é bom porque você está fazendo aquilo que você acredita, é uma coisa. Agora, quando você está sendo bonzinho para agradar os outros, é outra coisa. Quando você está sendo bonzinho para não assumir as responsabilidades dos seus atos, é outra coisa. Então, esse cara, ele era bom mesmo ou ele era um cara que não queria assumir a responsabilidade dos seus atos? Então, ele fazia tudo o que o pai mandava. Então, se o pai, se desse tudo certo, deu tudo certo porque eu sou um filho obediente, eu fiz o que o meu pai mandou. Mas se desse tudo errado, ele poderia falar: deu tudo errado, mas o que eu posso fazer, né? Eu sou um filho obediente, eu fiz o que o meu pai mandou. Ou seja, ele não assumia a responsabilidade. Então, aí essa história do filho pródigo passou a fazer um outro sentido para mim. Passou a ter um sentido de recalcular a rota, de trabalhar o orgulho, de assumir as consequências das suas escolhas, de fazer escolhas, sabe? Que tem muito mais fundamento do que ser o bonzinho, do que ser aquele obediente sem noção. Obediente porque não quer assumir as responsabilidades das suas escolhas, que fica na moita. E depois disso, sabe quando muitas coisas se abrem? É isso. Assumir a responsabilidade das nossas escolhas faz muita diferença na nossa vida. Nos tempos primórdios lá, quando começaram as igrejas, começou a Igreja Católica, ninguém podia ler a Bíblia, não era de interesse do alto clero que as pessoas lessem a Bíblia, tanto que ela era escrita em latim. E as pessoas também a maioria nem sabia ler nem a língua nativa, quanto mais o latim. Hoje em dia, as Bíblias estão aí. A gente pode ler,
e pode fazer a nossa própria interpretação. Eu não sou teóloga, eu acredito que cada um tem o seu lugar e a sua importância, mas a gente aprender a refletir as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê com a nossa própria consciência, com o nosso próprio aprendizado, faz muita diferença. Então, por muito tempo, eu tive muito preconceito das pessoas que faziam o que acreditavam, não das pessoas que faziam o que acreditavam, mas das pessoas que saíam e faziam coisas que todo mundo estava dizendo que era errado e depois elas voltavam. E hoje eu já vejo com um outro olhar, porque afinal de contas, quem sabe o que é importante para si é cada um. Mas se posicionar e fazer as coisas que acredita é para quem sabe assumir as consequências dos seus atos. E isso, infelizmente, não é todo mundo que faz. Mas a gente pode ir melhorando isso, um pouquinho de cada vez.